A gente vai continuar e eu acredito que nós tenhamos parado em Rousseau. Se eu não me engano, foi em Rousseau. Slide 12. Tá. A gente falou um pouquinho sobre Aristóteles, né? Sobre Platão, conceito de democracia, etc. E agora a gente vai dar continuidade falando sobre o mito do bom selvagem, né? Que é a democracia direta do Rousseau. Então, Rousseau, ele vai ser um filósofo que vai defender a democracia direta. E o que é essa democracia direta? A democracia direta, ela é uma democracia na qual todos têm direito à fala, que os indivíduos participam de forma ativa das assembleias. É muito diferente da democracia representativa que nós temos, que nós conhecemos, né, que é a brasileira. Então essa já vai ser uma perspectiva diferenciada do conceito de democracia, né? Mas é sempre importante falar uma coisa para vocês. Quando Rousseau ele defende uma democracia direta, ele está defendendo uma democracia direta em um país pequeno, né? Numa comunidade pequena, que fica mais fácil de fazer esse processo de votação e no qual todos têm direito à fala, como se fosse uma assembleia mesmo grega. E o nosso país, ele é muito grande. E é praticamente impossível a gente fazer esse processo de votação, no qual todos têm direito à fala e etc. Então, a democracia direta ela é mais viável em comunidades pequenas, né, como ele vai falar. A democracia representativa, ela vai ter alguns postulados de complicação, né, algumas questões que estão que giram em torno do conceito de democracia representativa, porque apresentam alguns problemas. Nem todos são representados na democracia representativa, correto? Então, por isso que volta e meia a gente pode perceber um processo de reivindicação dos direitos dos grupos que são marginalizados na sociedade. E aí eu deixo para vocês, que grupos são marginalizados na nossa sociedade? Que grupos pouco têm voz no âmbito da política, no qual seus direitos são negados muitas vezes, no qual o princípio, né, de igualdade da nossa Constituição muitas vezes é negligenciado. Hein, gente? Vocês estão escutando? Tá. Sim, Jennifer. Na verdade, é o primeiro slide da aula de hoje, né? Porque a gente já falou sobre essa temática. Mas esse slide, ele vai ficar salvo na plataforma, ok? Então, na teoria do mito do bom selvagem, criada por Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? E quem corrompe a sociedade? Fica aí o questionamento. E ele vai dizer que a sociedade nasce com a propriedade privada, né? Essa é uma das características dele. O Rousseau, ele vai influenciar diretamente um filósofo e sociólogo muito importante, que vocês já devem ter visto ou ainda vão ver, que é ele, né? O Karl Marx, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje também. Então, ele vai dizer na obra dele O Surgimento da Desigualdade, eu não me lembro exatamente o nome da obra, eu vou procurar depois, que ele vai falar que o verdadeiro fundador da sociedade civil, né, foi o primeiro homem que, depois de ter cercado um terreno, pensou em dizer: este é meu, e encontrou ingênuos que nele acreditaram, né? Esse foi o primeiro fundador da sociedade civil.
E a partir disso, né, a partir do surgimento da sociedade civil, que vai ser cercada pelo conceito de propriedade privada, a partir disso nós vamos ter o surgimento de crimes, conflitos, homicídios e todas as misérias e horrores que surgem, né, após o momento da construção da propriedade privada. Essa é a perspectiva dele, ok, gente? Acerca da nossa problemática do âmbito da política. Então, bastava apenas um homem para não acreditar nesse surgimento da propriedade, porque até então a terra era de todos, todos tinham direito a ela e etc. Então, tudo surge, né, a partir desse momento, com o surgimento da propriedade privada, e nós vamos ter, consequentemente, a presença da desigualdade social, ok? Então, o Rousseau ele vai estar muito preocupado com a comunidade. Ele vai ser um filósofo muito preocupado com a questão comunitária. E aí ele vai fazer uma diferenciação, né, entre a vontade geral e a vontade de todos. A vontade geral que vai estar no âmbito da comunidade e a vontade de todos que vai estar no âmbito do individual, né? Então a soberania, nesse momento, ela deve estar nas mãos do povo. A soberania que é de caráter inalienável. Então é muito importante mencionar isso, porque na democracia direta e até mesmo na representativa, você deve abandonar, renunciar a algumas características que estão fortemente vinculadas à individualidade, né? Por exemplo, eu vou votar, eu vou decidir, vou deliberar por uma determinada ação com base no que eu quero para mim. Não. Aqui nesse momento, com base nos princípios democráticos, você tem que fazer uma escolha pautada no todo, na comunidade. Ah, professor, isso é muito difícil. Ninguém disse que seria fácil, né? Então, esse conceito de democracia representativa, voltada para a comunidade, ele vai se perpetuar, né, em todo o processo democrático, por mais difícil que seja para nós fazer esse rompimento com o nosso eu de alguma forma, né, com o nosso princípio de individualidade, com os nossos vontades e desejos. Ok? Tudo certo? E a diferenciação, né, entre soberania e governo, a soberania que está com o povo e o governo que detém a representatividade, né, que nós colocamos nas mãos de um determinado grupo que vai tomar determinadas decisões, mas que o poder de fato está conosco. Então a gente sempre escuta, né, galera? A gente sempre escuta assim, porque vamos votar em determinado representante, mas na verdade quem manda na democracia brasileira somos nós, né? Você já deve ter escutado isso. Vocês acham que é assim, de fato, na democracia brasileira, quem manda é o povo? O que vocês acham? Tu achas que não, Wesley? É realmente complicado. Política é algo muito complicado mesmo. Por isso que nós estamos falando desse tema hoje, porque é importante a gente ter uma noção acerca dela. Então, dando continuidade a esse processo, agora falando sobre o materialismo histórico em Karl Marx, né? A luta de classes. O tão citado filósofo, sociólogo, né? Karl Marx. Então, Marx vai dizer
ele tem 3 obras principais, né? Que é o Manifesto do Partido Comunista, o Capital e a Ideologia Alemã. Tu gosta dele, Bianca? Ele é muito bom mesmo. Então, no Manifesto do Partido Comunista, que é a obra mais clássica dele, né, que ele vai travar um duelo ali entre os proletários e os burgueses, né? Mas antes disso, a gente precisa compreender. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário. É o seu ser social que determina a sua consciência. O que Marx quer dizer com isso? Ele quer dizer que os nossos aspectos econômicos, a rotatividade da economia, o modo de produção que vai definir como nós pensamos. Isso é muito importante. O Marx, ele parte do materialismo voltado para o capital, né? Do materialismo voltado para o modo de produção, que isso vai definir o indivíduo, né? Ele parte da história, ele parte do social, por isso que ele vai ser muito importante para o âmbito da filosofia e principalmente da sociologia, né? Que vocês já, como a Bianca falou que gosta dele, eu acho que vocês já viram um pouco sobre ele. Então, o Marx ele se opõe ao capitalismo, né? E nós sabemos muito bem disso, mas ele se opõe em especial ao conceito de que é o conceito de liberalismo. O conceito de liberalismo, gente, é muito amplo, mas a gente vai tentar falar rapidamente dele aqui. O liberalismo ele vai ter umas características que vão valorizar o indivíduo, né? Uma concepção individualista do homem. E vai valorizar também um outro conceito, que é o conceito de propriedade privada, no qual o Marx vai o quê? Criticar fortemente. Então, nessa perspectiva aqui, a propriedade vai ser tratada como algo natural e não como algo construído com base numa desigualdade social. Então, é toda uma questão voltada para essa perspectiva de que a propriedade privada é algo natural, que na verdade ela não é uma construção com base econômica. E aí, isso de alguma forma, né, se a gente parte do princípio de que ela é algo natural, isso promove o quê? A competitividade entre os homens, que é um modo de produção capitalista pautado na competitividade, na produtividade, ok? Então, nessa perspectiva aqui, ele vai fazer críticas a esse liberalismo, e o liberalismo é uma característica muito grande de um autor muito forte dentro da filosofia, que vai ser o John Locke, que é um dos teóricos do contratualismo, que nós vamos falar muito dele para o ano, que são os teóricos do contratualismo, né? Hobbes, Locke e Rousseau. Isso aqui, na verdade, é só para dar um panorama para vocês sobre a questão da democracia mesmo. Então, para Marx, o homem é essencialmente um ser histórico e social, né? Então, a forma como os homens se relacionam determina uma forma de pensamento que vai influenciar diretamente na vida política. Então, a forma como nós nos comportamos em sociedade, como nós compreendemos a sociedade em si, ela vai ser muito resultado desse processo da vida política, né? Vai influenciar fortemente na concepção da vida política, ok? Então, o materialismo histórico é justamente essa relação estabelecida entre os indivíduos em um determinado momento histórico e tem total relação com a sua produção, que eu havia falado anteriormente para vocês, né? Esse aspecto da produtividade, falando mais alto conosco, dialogando, né? Essa característica que vai ser muito pertinente dentro do amparo da filosofia e da sociologia marxista. Então, a consciência humana ela vai ser construída a partir das produções materiais, né? A partir do modelo de produção. E vocês vão perceber que tudo parte da história, né? Eu acho muito interessante isso, porque a filosofia ela sempre vem acompanhada de um processo histórico, né? Então, você tem várias passagens, várias retomadas e rupturas na filosofia. Por isso que
Sempre eu gosto de contextualizar as aulas porque fica muito mais fácil a gente compreender um determinado autor quando a gente sabe da história dele. Então, por exemplo, todos nós carregamos uma história e todos nós ficamos de fácil compreensão, por assim dizer, quando contamos um pouco dela. Então, a história ela vai ser muito importante nesse período. Não negligenciem a história, por favor. Então, a gente vai ter a questão da infraestrutura e da superestrutura, né? A infraestrutura que vai estar ligada com a produção econômica e a superestrutura, que são as ideias, né? Que vão ser deliberadas no aspecto da economia, no aspecto social e no aspecto da política, né? Que são os conceitos que fazem parte dessa gama aqui do conhecimento marxista. Então, a partir do momento em que vai se alterar o modo de produção, também vai se alterar a consciência do indivíduo. Então, hoje nós vivemos no modo de produção capitalista, mas se fizermos uma alteração desse modo de produção, a nossa consciência automaticamente vai mudar. Então, por nós vivermos numa sociedade capitalista que estimula a produtividade e a competitividade entre nós, de alguma forma nós enraizamos esses conceitos e trabalhamos de forma muito intensa, né? Então, por exemplo, nós em determinados momentos somos competitivos, né? Queremos mostrar produtividade. Eu até estava falando com a turma do segundo ano, eu acho, sobre o conceito de produtividade e de competitividade na quarentena, né? Então, e o quanto isso é importante, porque a gente faz um link muito grande com a saúde mental, correto? Até que ponto essa produtividade, né, esse excesso de competitividade é benéfico para a nossa própria saúde, né, já que nós estamos no Setembro Amarelo. Então, são características que devem ser mencionadas, ok? A dimensão dialética da história em Marx, ele vai compreender que a história não é linear e retilínea, mas dialética. Então, sempre vamos ter determinados momentos de rupturas e de retomadas. E a história é resultado das contradições entre os meios de produção e as forças produtivas, né? Desse controle, desse conflito entre as classes. E aí, de um lado, nós temos poderosos versus fracos, opressores versus oprimidos, né? Que é a história de toda a sociedade passada e a história da luta de classes. De um lado, nós temos aqueles que lutam e lutam e lutam por determinados direitos e fazer parte da sociedade de alguma forma, né? Que geralmente nós compreendemos como os proletários. Tudo certo? Vocês estão compreendendo? Lembrando aqui que eu estou apenas dando uma pincelada em Marx, né? Pra gente entrar no aspecto da democracia em si. O capitalismo, né, a questão da exploração, na teoria de que o capitalismo é um sistema injusto e desigual, onde a exploração dos trabalhadores é notória, a riqueza de poucos significa a pobreza de muitos, é justamente isso que o Marx vai tentar combater e outros teóricos também dessa linha de pensamento. O trabalho que deveria ser uma fonte de liberdade torna-se a prisão do operário, né? Colocando em um processo de alienação. Então, isso aqui, ele vai estar presente também em outros autores, quando a gente for falar um pouquinho sobre a escola de Frankfurt, sobre a teoria crítica. Até que ponto o trabalho é, de fato, um processo que nos coloca em uma condição de alienação e não de liberdade do indivíduo, né? Até que ponto nós estamos inseridos em um processo de dominação. E existe toda uma estrutura por trás disso, né? Então, quando a gente fala do capitalismo, a gente pode citá-lo de forma muito intensa nas propagandas, né? Nesse consumo de massa. Então, por exemplo, nós somos seres que consumidores em massa, e a gente assiste uma determinada propaganda na televisão e a gente compra um produto que não precisa. Mas a gente compra porque a propaganda é tão convincente que a gente acaba pensando que precisa daquele produto, quando na verdade a gente não precisa, e isso é um resultado de um processo de alienação, né? Compre, compre, compre. Aquela música lá da Pitty.
Então, existe todo esse processo voltado para esse consumismo, né? Esse processo de alienação. O capitalismo vai estar muito arraigado nesse conceito. Aqui para o Marx, tá, gente? Lembrando sempre que a gente está aqui, ó, situado em Marx. Então, exatamente, Bianca, é isso mesmo que acontece. Então, a ideologia do capitalismo disfarça as desigualdades sociais para o benefício de um determinado grupo. Que grupo? Que grupo que está sendo beneficiado com essas desigualdades sociais, né? Porque nós não podemos fugir da realidade de que nós não vivemos num país desigual, né? Então existe sim o conceito de desigualdade presente aqui na nossa realidade, que não pode ser negligenciado, ok? Então tá sempre presente ali. E essa ideologia é uma criação que inverte e distorce a realidade dos fatos. O conceito de ideologia é muito amplo e deveríamos ter uma aula só sobre isso, né? Ideologia lá do Cazuza, queremos uma para viver, né? A ideologia que faz parte do campo político e se relaciona muito fortemente com ele, né? A ideologia da direita, a ideologia da esquerda, a ideologia do centro, esse aspecto mais de adaptação do indivíduo a uma determinada corrente. O que vocês entendem por ideologia na perspectiva de vocês? Não precisa dar o conceito exato. É o que vocês pensam que seja ideologia. Ideologia no conceito geral, Gabriel. Não necessariamente uma ideologia voltada para uma corrente. Qual é o conceito de ideologia? O que é ideologia, né? Não na perspectiva de Marx, mas numa perspectiva de conceito mesmo. Alice está digitando. Uma forma de pensamento. Exatamente, Alice. É uma forma de pensamento, é um conjunto de ideias que vão fundamentar uma determinada reflexão. É quando o indivíduo ele se apega, né, por assim dizer, a uma determinada doutrina filosófica e faz um estudo com base nisso e ela está a serviço, por exemplo, de um processo de conservação ou de transformação do sistema social, político, etc. Então, quando a gente fala de ideologia, a gente sempre está numa perspectiva de conservar ou revolucionar, né? Existe um teórico que fala muito bem sobre isso, sobre esse conceito de revolução e de conservação, que eu não tô lembrada agora, mas eu vou... progressistas e conservadores dentro do campo político. Conservadores conservam, progressistas querem mudar a ordem, né? Não, Alice, a ideologia ela pertence a um determinado grupo que se identifica com ela. Por exemplo, nós podemos ter a mesma ideologia de pensamento, né? Nós podemos pensar a mesma coisa a respeito de um determinado assunto, de uma determinada corrente filosófica, por exemplo. Eu gosto da doutrina filosófica racionalista, ou eu gosto da doutrina filosófica dos empiristas, entende? A identificação com um determinado conceito, com um determinado grupo. Alice, é uma construção coletiva, né? É uma construção que parte de um grupo e se espalha, assim. Então, por exemplo, quando Marx ele escreve a obra dele, o Manifesto do Partido Comunista, que ele também escreve ao lado de um grande amigo seu, que é o Engels, ele parte de frutos que estão surgindo ali, né? De determinados conceitos que começam a surgir e ele elabora a obra dele em conjunto com o seu colega, né? Já eram perturbações, inquietações que faziam parte ali da mente dele, da realidade dele.
Então, ela é uma construção social que se espalha, né? Que as pessoas acabam se identificando. Mas a ideologia, ela é uma criação, né? Uma criação do indivíduo. O conceito de ideologia é bem amplo, a gente pode falar mais sobre isso, né? Então, aqui para o Marx, a única forma dos indivíduos saírem dessa condição de exploração é com base na revolução, né? que é o processo em que os proletários ressurgem, né, das cinzas e reivindicam, né, os seus direitos. Então, somente a união e despertar dos proletários propiciaria o fim do capitalismo, né, que esse é o objetivo aqui do Marx. E aí ele vai defender o conceito de comunismo, né? Também temos o conceito de comunismo, temos o conceito de socialismo, que vai estar presente nas teorias, né, dos filósofos dessa corrente aqui. Então, o comunismo que vai ser marcado pelo fim da desigualdade social, sem propriedade privada, sem poder estatal, livre, igualitária, né? É o comunismo que vai tentar atingir uma justiça para todos e que não detém, né, o capital. E é importante falar uma coisa para vocês, o comunismo, ele está muito mais perto de uma concepção utópica do que de uma concepção real, né? Então, existem várias críticas ao comunismo, várias críticas ao socialismo, assim como também existem várias críticas ao capitalismo, ok? Então, aqui eu não estou dizendo que capitalismo, socialismo, comunismo é o mais certo, qual deles é o certo, né? Estou dizendo para vocês que existe uma corrente que vai criticar o capitalismo, outra corrente que vai criticar o comunismo e assim por diante, porque isso faz parte da construção filosófica, né? E sociológica também. Então, como a gente está vendo o Marx, ele faz uma crítica a esse processo de capital, né? Que é a característica forte do autor. E que isso se estende para a nossa democracia, né? Bianca, é complicado, né? A gente definir um posicionamento. Eu mesma reflito muito sobre isso. Eu acho que a temática da política ela é muito rica, ela é muito abrangente, ela exige muito de nós. Não dá pra gente ter um conceito pronto e acabado, é sempre necessário um processo de reflexão, sabe? Não só nisso, mas em todos os outros aspectos, tanto da filosofia política quanto da filosofia social, enfim, de outras temáticas também. Então, a fragilidade da democracia, né? Exatamente, Gabriel. Indica esse documentário para mim, por favor. Ele é muito bonito de se ouvir mesmo, mas na prática apresenta algumas dificuldades. E essa é uma das grandes críticas, né, a essa concepção do comunismo, né? Durante a minha graduação e mestrado, a gente estuda tanto isso e não chega a nenhuma conclusão. É bem atormentante. Enfim. Então, a fragilidade da democracia, né, a desordem e regresso dos dias atuais. E aqui a gente vai ter uma citação de Herbert Marcuse, que é um dos pensadores da escola de Frankfurt, né? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Prestem bem atenção nesse momento aqui, nessa citação que é longa, mas ela é importante. Então, se tivesse de definir numa frase, a minha atitude deveria dizer que, nesse momento, ninguém é mais favorável que eu à democracia. A minha objeção, porém, se fundamenta na constatação de que, em nenhuma das sociedades existentes, e tampouco de certo daquelas que se auto-intitulam democráticas, existe democracia. Existe sim, tão somente, uma certa forma de democracia, limitada, ilusória e comprometida por todas as espécies de desigualdade. As verdadeiras condições da democracia devem ainda ser criadas em toda parte. O que o Herbert Marcuse fez com a gente?
ele disse o seguinte: olha, o conceito de democracia que a gente tem está muito longe do conceito de democracia que a gente, na prática, deveria executar. Então, por exemplo, a democracia ela é muito linda, o conceito dela é perfeito, mas na prática, a gente consegue atingir realmente os postulados dela? Isso é uma reflexão, gente, para mim, para vocês, para todos nós, que vivemos numa sociedade democrática, né? Então, o conceito de democracia ele é muito perturbador, porque a gente defende democracia de um lado e apresenta-se lacunas do outro, mas ainda assim existe um teórico que fala o seguinte: a democracia ela tá longe de ser uma das melhores formas de governo, mas ela ainda é a melhor entre os outros. Ou seja, o negócio é tão complicado que as falhas dela são aceitáveis perto das falhas dos outros, né? Porque é preferível você viver numa democracia do que você viver num governo tirânico. Então, o cuidado, né, de você acabar se colocar no conceito de... Exatamente, Wesley. A menos pior, então. Dentre as formas de governo citadas, né? Monarquia, aristocracia, tirania, oligarquia. Então, a gente tem que sempre perceber isso. A democracia, ela apresenta, sim, muitas falhas. A gente não vai dizer que não aqui, ok? Mas, ainda assim, é a forma de governo mais aceitável, porque ainda atinge um grupo maior de pessoas, né? Deveria atingir todos. Na teoria, atinge todos. Na prática, nem tanto assim. É só a gente ler a Constituição do nosso país e ver que a questão do... Como é o nome? A questão de que na prática nós temos algo diferente do que é propagado na nossa Constituição. Vocês concordam com isso? Isso é uma pergunta, na verdade, que eu fiz para vocês. Concordo, Alice. É exatamente isso. Na verdade, eu acho que a gente não tem como definir realmente que uma ideologia está mais certa do que a outra. Nós temos condições de nos adaptarmos e gostarmos mais de uma. Isso não faz com que a outra esteja errada, faz com que nós tenhamos uma certa inclinação àquela, ok? Então, por isso que é sempre importante o que é dentro da filosofia, o que a gente está fazendo agora, o diálogo. Eu preciso que vocês pensem por si mesmos e não que eu pense por vocês e coloque aqui conceitos prontos e acabados. Por isso que é importante. Gente, o que vocês acham disso, Nana? Eu não tenho uma opinião formada sobre todas as coisas. E nem posso inclinar vocês a ter uma opinião parecida comigo, né? Vocês têm que pensar por si só. Por isso que eu sempre falo, gente, o que é ideologia? Que é determinados conceitos do âmbito da política. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. Gabriel, eu vou assistir. Eu vou, inclusive, tirar foto disso aqui para eu poder assistir. Gosto muito dessa temática. Sou apaixonada por política, né? Essa é a verdade. Pelos conceitos que estão ao redor dela. Então, dando continuidade... tá aqui. A fragilidade da democracia, né? Ainda continua nessa perspectiva. Então, a democracia, ela implica pluralidade, diversidade, tolerância e respeito às diferenças. Então, todos possuem e devem ter seus direitos respeitados. E aí é aquela pergunta, né? Na verdade, que eu falei para vocês, né? Somos todos iguais perante a lei na teoria, mas e na prática, né? Então, como respeitar e ser tolerante com aqueles que vão às ruas pedir intervenção militar, né? Que é um dos grandes emblemas da questão democrática, porque, querendo ou não, uma possível intervenção rompe com os preceitos democráticos, né? Então, isso aqui é uma citação que eu peguei de um livro. E o Karl Marx tem uma solução para isso, né? A solução é que a gente se una, os proletários de todos os países univos,
que é um dos emblemas dele, né, no Manifesto do Partido Comunista. Mas como o Gabriel Paz de Lobato disse, né, a gente tem que refletir sobre isso que eu falei para vocês, né? Somos todos iguais perante a lei na teoria, mas na prática a gente pode ver que existem divergências. E ao mesmo tempo, o comunismo é muito lindo na teoria, mas na prática também. Será que seria assim mesmo? Será que não apresentariam problemas? São questões que são levantadas e é importante serem levantadas, né? Isso faz parte do processo. Tá. Então, essa aqui é uma citação do Meyer. Uma sociedade democrática, e não somente um governo, quando consegue instituir um Estado de Direito, né? Que muito mais do que ter eleições, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, possibilita a autônoma e corresponsável construção de uma sociedade inclusiva. Então, a gente entende que democracia é o que? Democracia é eu votar ali, pronto, exercer meu direito de cidadão, beijo, tchau, acabou. Não, na verdade é uma construção no teu dia a dia, né? Uma construção de uma sociedade inclusiva. Inclusiva para quem? Para todos. Esse é o preceito básico, tá? Da democracia em si. Então, pensar, né? O que a democracia pode melhorar? Quais são as lacunas que ela deixa? Quais são as possibilidades de uma possível melhora? Tem como melhorar? Dá pra fazer isso? Exatamente, Bianca. Sempre vai ter alguma falha. Essas aqui são as referências dos livros que eu li para preparar essa aula para vocês. Se vocês pudessem baixar esse livro aqui, Filosofando, Introdução à Filosofia, ele é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Todo o conteúdo de filosofia do primeiro, do segundo e terceiro ano tá nele. São autoras maravilhosas, renomadas dentro da filosofia. O material didático delas é perfeito. E é mais um apoio para vocês, né? As minhas aulas são preparadas com base nesse livro didático, juntamente com o de vocês e mais outros. Eu acho importante ter mais de um, porque às vezes apresentam diferenças, sabe? E eu concordo, Bianca. Eu acho que todo modo de governo sempre vai ter alguma falha, não dá pra ser perfeito. Eu acho que eu sempre parto do pressuposto de que uma professora uma vez falou assim pra gente: como é que a gente vai ter um governo perfeito comandado por homens? Ou por mulheres? Ou por seres, né, que apresentam falhas como nós? Como é que o conceito de imparcialidade vai estar presente se automaticamente, em muitos momentos da nossa existência, nós somos parciais, né? A gente coloca ali a nossa paixão, o nosso desejo, muitas vezes à frente de uma determinada construção. Então isso é algo para a gente refletir, né? Faz parte do processo de reflexão. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu coloquei uma videoaula sobre o Sócrates, sobre a ética socrática. Eu falei do Sócrates de forma muito rápida na primeira aula, então coloquei uma videoaula para vocês. Vou fazer também uma videoaula sobre as escolas helenísticas, né? Isso é muito importante que vocês vejam, porque são teorias que vão enriquecer o nosso processo de autorreflexão sobre a ética. Alice, a gente vive num período no qual nós temos a internet a nosso favor, né? Mas ao mesmo tempo parece que ela é uma grande rival. Se você entrar numa rede social, você se depara com determinados dilemas e com determinados diálogos que deixam de ser diálogos, na verdade, para muitas vezes se tornar uma agressão ao pensamento do outro, né? Então, acho que a gente sempre tem que fazer o processo de autorreflexão. Acho que isso faz parte da nossa conduta como ser humano e é aquilo que o
Kant vai falar pra gente, né? Ouse pensar, né? Sapere auge. Ouse saber, ouse criticar, ouse pensar. Isso faz parte do nosso processo de reflexivo, senão a gente vira massa de manobra pro capital, pros poderosos, enfim, para quem esteja no poder e até mesmo fora do poder, né? Uma concepção mais social também. Então isso faz parte, eu acho que é muito importante o diálogo. Por isso que eu sempre vou fazer diálogo com vocês, que eu quero que vocês se tornem pessoas pensantes, pelo amor de Jesus. Alice, você... olha, o Sócrates ele perguntava muito, né? E ele era um grande sábio. Então, eu acho que isso tá no processo de criticidade, né? Você pensar. Porque se você só absorver, aí fica bem complicado mesmo, né? Sócrates pensa dessa forma, né? E ele é um grande pensador. Ele parte do pressuposto de reflexão. Olha, você não tem que aceitar determinadas ordens. E a sabedoria vai ser alcançada com o processo de reflexão. Claro, você precisa escutar, refletir e criticar. Faz parte. Eu acho que não é algo ruim. Minha perspectiva, né? Você pode concordar ou não. Mas é isso, gente. Deixa eu ver aqui. A gente já passou do horário. 1 minuto passou do horário já. Então a gente fica combinado assim. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Baruch Spinoza. Se preparem para esse autor, porque ele é demasiadamente enriquecido de conceitos sobre afetividade, sobre racionalidade, sobre Deus, sobre religião. Ele fala de tudo, esse homem, meu Deus. Inclusive, ele só não fala de política, mas do resto ele fala de tudo. Então se preparem para essa aula e eu vou deixar a atividade para vocês dessa vez, tá? A Jennifer pediu para eu adiar na aula passada, mas dessa vez vocês vão ter que fazer, para vocês exercitarem esse processo de criticidade de vocês e para saber se vocês estão entendendo a matéria, né? Que é importante. Tudo certo, gente? Vou finalizar aqui.